Durante o Met Gala, Sabrina Carpenter admitiu que o seu filme favorito é Shrek 2. Filme. Mas será que Sabrina Carpenter, a mulher hétero que mais odeia homens na face da Terra, sabe da existência de Swamp 2, uma história de felizes para sempre de um ogro? Eu não sei, mas eu tenho certeza que se ela conhece, ou se ela vier a conhecer algum dia na sua grande vida, ela será muito fã deste ogro completamente desconstruído que aprendeu que ser um macho alfa é a pior coisa que pode acontecer na vida de um homem. A melhor coisa que pode acontecer na vida de um homem, de acordo com Amy Ferry, é ser um omegazinho completamente dominado por uma mulher que é uma loba. E sim, eu comentei no primeiro vídeo sobre Swamp, de que tinha uma sequência, e algumas pessoas ficaram interessadas nisso, não é como se todo mundo se importasse. Outras pessoas ficaram um pouco, meu Deus, a Amy Ferry escreveu muitos livros sobre um assunto, e ela tem referências muito estranhas, mas eu precisava trazer esse livro porque a cultura, sabe? Todo mundo sabe que o segundo filme é sempre melhor, pelo menos nesse caso. Aqui aconteceu uma coisa que ninguém esperava. O segundo filme é muito melhor que o primeiro. Ele tem personagens mais interessantes, ele tem um enredo melhor e ele tem músicas muito boas. Mas será que em Swamp acontece exatamente a mesma coisa? A gente tem um arco de personagem diferente? A gente tem um envolvimento tão intenso nessa trama? Vamos descobrir. Mas, hi, eu sou a Maru, essa é a Maru em amarelo, e vamos falar sobre Swamp, que 2, esqueci, tem que pontuar que é o 2. Mas, caso você não tenha visto o primeiro vídeo, eu vou deixar ele no comentário fixado, porque é uma história diferenciada, e tudo que acontece nela é apenas tanta coisa ao mesmo tempo, sem levar a lugar nenhum. É uma grande história sem nenhum ápice. O que a Amy Ferry faz muito bem e eu adoro. Porque essa mulher tem uma escrita que você nunca sabe se ela tá se levando a sério ou se ela tá apenas sendo um palhaço bobinho. Eu gosto de acreditar que ela é um palhaço bobinho que encarnou uma garota de 13 anos que está escrevendo uma fanfic e postando: gente, eu vou ficar sumida por uma semana porque eu tenho prova. Então, aproveitem esse capítulo, mas eu juro que eu volto daqui a 2 semanas. E você vai ler, tipo, as coisas mais obscenas que você já escutou na face da Terra. Nenhum ser humano adulto consegue escrever tanta obscenidade. Amy Ferry consegue. Mas, antes de começar a falar da história em si, eu convido você a se inscrever nesse canal. Ele acabou de nascer, ele é um baby canal. E curte esse vídeo para dar a palavra de Beck, o nosso ogro, chegar em mais pessoas. A história começa exatamente onde terminou o primeiro livro, que é com Leona chorando no seu apartamento porque ela largou tudo, largou o seu ogro Beck e simplesmente foi viver no mundo real. Mas Beck chega até Leona e fala: eu te encontrei porque eu sinto o cheiro da sua excitação. Que homem! Porém, a gente tem já esse começo... obscenidades, já começa deixando claro que a gente não está aqui para hahaha. É exatamente igual Lua Nova. Enquanto Crepúsculo, a gente ficou o filme inteiro esperando uma bitoquinha. No segundo filme, o Edward já chega dando-lhe uma beijoca na Bella, deixando claro: esta mulher é minha, para o Jacob, e falando: aqui não tem lobo não. Porém, Beck quer levar Leona de volta para o pântano para eles poderem viverem felizes para sempre no seu conto de fadas. E a gente já tem aqui um pequeno detalhe que é o quê? Leona vomita. Esse Leona vomitou, eu já sabia o que vinha pela frente. Mas você, leitora de fanfic, já deve estar pensando qual é o plot que a gente vai ter aqui. Não, não, não. Amy Ferry viu isso, falou: todo mundo que lê fanfic já sabe pra onde isso vai. Mas eu
não vou ser uma mulher básica. Eu vou ser diferente das outras. E ela foi. Até demais. Mas, infelizmente, Leona não pode sair de Los Angeles porque a gente descobre que Lawrence, o nosso Lawrence Farquaad, ele não é apenas um Lawrence Farquaad herdeiro da Dual Lock Investimentos, não, sistemas de segurança. A gente descobre que ele é realmente um herdeiro, mas para ele ter acesso à sua fortuna, ele precisa se casar com alguém. E não pode ser com a sua irmã que ele tá pegando, porque o seu pai acha isso um pouco errado, né? Pô, você tá pegando a tua irmã, você quer se casar com ela e... não dá, né? Infelizmente, não é mais aceito casamento de primos, de irmãos, a gente não tá mais na era medieval, você vai ter que se casar com uma mulher normal. Então ele obriga Leona a ficar. Por quê? Porque, exato, ele é dono dos sistemas de segurança Dual Lock, que tem câmeras de segurança por todos os Estados Unidos. E assim... eu não entendi muito bem qual é a parte do pai da Leona, mas ele tem o pai da Leona como uma chantagem. E eu fiquei um pouco... girl, por que você se importa com ele? Você deixou bem claro no primeiro livro que ele é tipo um merda, você não gostava dele, era só um alcoólatra. Mas também, além disso, porque Jamie Ferry percebeu que ninguém se apegou ao pai de Leona, ninguém vai cair nessa trama. Lawrence também tem gravações dos seres mágicos. No caso, ele tem gravações de Leona e Beck se pegando, o que vai expor todo o mundo mágico. E Leona não pode permitir que isso aconteça, muito menos o Beck, porque ele é o protetor dos seres mágicos. E assim, o nosso casal é forçado a se separar para viver uma aventura cada um de um canto. Leona tendo que enfrentar Lawrence, que é esse sociopata completamente controlador que tem câmeras em todos os cantos dos Estados Unidos. E Beck, ele precisa descobrir uma forma de salvar a sua amada para eles poderem ficarem felizes para sempre. E o que ele faz? Exato! Ele encontra o Mago Winston que ele tinha matado no soco. Porque Mago Winston, ele não morre. Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu. Ele teve um soco que quebrou todo o rosto dele. Ele caiu no chão na loja de roupa e morreu. Mas agora a gente descobre que ele não morreu. Ele apenas deu uma mimimi. Ele só ficou mimimi por muito tempo e todo mundo achou que ele estava morto. Mas Mago Winston é muito importante porque ele fala... mano, Mago Winston fala como um jovem. Ele é um velho para mim, porque até então eu achava que era um mago do Shrek 3, mas aparentemente ele não é, ele é um gostoso. Porém, ele vira para Shrek e lembra, existe uma poção que quando você beber, você vai fazer tudo o que a pessoa quiser. Você vai beber e você vai tipo, mano... qualquer ordem, você vai conseguir isso. O que eu fiquei, nossa, essa é uma porção meio perigosa, né? Mas Mago Winston sabe desse perigo. Por isso ele fala que ele não pode fazer isso. Porque, na verdade, Mago Winston, ele é um merda, né? Ele é um mago, mas ele não é tão poderoso assim. Ele é só um meio mago. Ele é um estagiário, ele é tipo Sabrina, aprendiz de feiticeira, só que é Winston, o aprendiz de mago. Ele vai ter uma abertura desenho animado, um gato chamado... Fox, porque é perto de Salem. E assim começa a jornada entre Beck e Mago Winston para achar a porção que vai fazer Lawrence obedecer todas as suas regras. Eles querem fazer exatamente igual Nina de Avenida Brasil, olhar para Lawrence e falar, me serve, vadia, me serve. Mas eles não podem fazer isso sozinhos porque... Beck é um ogro, e ogros não podem ficar andando por aí. O Winston, ele consegue ficar andando pelo mundo humano, porque é só ele tirar a cartolinha dele e fazer um, opa, madame, e daí some a cartolinha. Mas o Beck, ele é um ogro de 2,17, caso você não tenha lembrado. 2,17 que só anda de calça moletom cinza, uma parte importante. Mas então, o que eles fazem?
Exato. Eles pegam a porção que o Winston consegue fazer ainda. Ele é um little mágico, mas com algumas habilidades. E finalmente Beck vira um humano. E aqui a gente começa essa jornada muito emocionante, que é pra quê? Encontrar a fada madrinha. Ué, mas ela não era dona da loja de roupa? Não, não é a mesma fada madrinha. Porque eles vão até a Califórnia, até Los Angeles, encontrar tão distante? Porque a gente descobre que o mundo das fadas, elas se dividem de uma forma diferenciada. Enquanto eu achava que era só um portal que tinha ali na Flórida que dava no mundo de contos de fadas, aparentemente os contos de fadas eles coexistem com a gente de uma forma muito sutil. É uma coisa meio Juniper Lee. Eu não sei se vocês teriam essa referência, mas os seres humanos não conseguem muito bem ver os contos de fadas, porque eles sabem se esconder muito bem, só que eles existem no nosso universo e eles podem até atravessar a qualquer momento. E em cada parte vai ter meio que a sua própria colônia de contos de fadas. Na Flórida tem o conto de fada mais... realmente igual o primeiro filme, que é um bando de caipira. Já na Califórnia, tem uma coisa muito mais tão distante, que são esses contos de fadas mais famosos, mais... cara, cidade grande. Interior, cidade grande. Então são os contos de fadas mais cidade grande. E o que os contos de fadas de cidade grande têm? Um puteiro. Os contos de fada têm um puteiro. E quem cuida do puteiro? Você respondeu fada madrinha? Você acertou em partes. Porque quem cuida do puteiro é, na verdade, G.M. Ferry. Ela foi exatamente para mim quando você tá vendo Crepúsculo e tem a cena lá da lanchonete que você... Oh! A Stephenie Meyer! Meu Deus! Olha a senhora Mormon ali. Ou então você tá vendo o Casamento no Amanhecer Parte 1. Olha a senhora Mormon de novo. Nossa, como eu adoro a senhora Mormon. Que senhora Mormon legal. Mas ela é a fada madrinha da Califórnia, que é dona de um puteiro. Sei lá, quando eu crescer eu quero escrever livros e me colocar como dona de um puteiro de contos de fadas, porque... eu não tenho muitas ambições na minha vida, e essa parece uma ótima ambição pra minha vida. Mas a fada madrinha, ela tem a porção que eles precisam pra enfeitiçar o Lawrence, mas existe um preço a se pagar. Enquanto no filme a gente tem toda aquela cena incrível deles roubando a porção, aqui a gente tem uma cena perturbadora, porque a fada madrinha deixa bem claro que não, eu vou dar essa porção pra você se você se apresentar no meu clube, que é um puteiro. E o que ele tem que fazer, o Beck, no caso? O Beck precisa ir até Leona, eles se encontram e a fada madrinha fala: vocês vão se apresentar no meu clube porque todo mundo sempre quis ver vocês em ação. E é exatamente isso que acontece por muitas e muitas e muitas e muitas e muitas páginas. É uma coisa diferenciada, porque eles se apresentam para os contos de fadas e ficam... ai, gente... o único momento triste desse livro é que a Leona, ela tá um pouco apagada, mas quando ela aparece aqui é apenas para sentar. Seguindo. Mas eles conseguem a porção que eles precisavam para convencer o Lawrence a pagar a chantagem dele. E Leona, a nossa loba, ela voltou. Ela fala: não. Nenhum homem vai me salvar, porque eu sou a única que posso me salvar aqui. Então ela pega a porção, bate as suas unhas e fala, mordendo o lábio sempre: eu vou até o Lawrence e vocês vão ver eu resolver tudo sozinha. Porque Leona é o exemplo de feminismo. Essa mulher, nossa, ela é muito empoderada. Que mulher! Mas ela vai até o Lawrence, ela consegue colocar
a porção no café dele, ele bebe. E assim ela vai até o servidor dele que... Porra, o Lawrence é um psicopata 100%, porque esse arrombado, ele tem vídeo de todo mundo transando. Ele, cara, arquivos Epstein, o Lawrence tá lá. O Lawrence, ele tem todas as imagens dessa merda. Esse, cara, se o Lawrence quiser, ele vaza o nome de todo mundo e ainda vídeo de todo mundo. O que o FBI não tá fazendo, o Lawrence pode fazer. Porque ele tem vídeo de todo mundo sem roupa. E, cara, pensa em alguém. Pensou na tua avó? Ele tem. Pensou no teu pai? Ele tem. Pensou em você? Ele tem. Ele tem vídeo até talvez do B-Movie com a Janessa lá. Esse cara é um psicopata. E eu fiquei pensando, mano, todo mundo que trabalha em serviços de segurança, de câmera de segurança, tem essa porra? Porque, porra, a gente tá em perigo. Esse tipo de pessoa é um perigo pra humanidade. Eu coloquei um adesivo na minha webcam do computador depois disso, porque eu percebi, meu Deus, o Lawrence pode ser real e isso vai ser assustador. Mas ela consegue encontrar os arquivos de que ela tá se pegando fortemente com o Beck e apaga tudo, mas também ela faz a boa ali e apaga os arquivos que existem da irmã do Lawrence. Por quê? Feminismo. Ela acredita que a da Victoria? Eu acho que eu chamei ela de Victoria no primeiro vídeo. A Victoria, ela tá sofrendo uma chantagem, então, vou apagar porque eu sou muito feminista, então eu tô do lado das mulheres. Leona nunca erra, cara. A Leona é um poço de acertos. Mas daí, eles conseguem fugir, deixando o Lawrence pra morrer, né? Só abandonam o Lawrence, porque na verdade o plano do Beck, desde o começo, era o Lawrence. Porque o Beck resolve tudo na porrada. Você lembra do burro? Exato. Foi 2 socos e acabou a conversa. A Leona não quer isso porque vai ser ruim, que vai ter que explicar a morte de um humano, né? Daí vai ser um pouco mais difícil do que explicar a morte de um conto de fadas. Contos de fadas, eles não têm um CSI, sabe? Tá faltando uma perícia criminal no mundo dos contos de fadas, porque o Donnie morreu e ninguém questionou nada. Mas agora, se o Lawrence morrer, a polícia vai... Toque. Sendo que a Leona vai estar no pântano. Mas eles conseguem fugir. Aqui talvez eu tenha dissociado um pouco enquanto eu lia, porque eu lembro que a Victoria é brevemente relevante, porque ela tenta sequestrar a Leona por causa da herança, mas eu meio que dissociei porque tava meio chato essa parte, então eu só... Talvez eu tenha pulado algumas páginas, eu só tenho... Ai, gente, cadê a putaria? Cansei. Putaria não tem. Então pula. Mas a gente finalmente volta para aquele plot que você pensou no começo. Leona vomita de novo. E a gente tem a confirmação que ela está grávida de um pequeno ogrinho que a gente não sabe o nome ainda. Provavelmente vai ser... Não pode ser Felícia. Porque, né? A Jamie Ferry não quer um processo. Porém, isso não é nem um pouco relevante. Você acha que a gente vai ter uma Renesme aqui? A gente não vai ter Renesme. A gente não vai ter nenhum aprofundamento da gravidez da nossa mamãe Leona. Porque a gente vai ter um foco muito melhor, que é Leona, Beck e Mago Winston voltam para a Flórida. E Leona... E seu novo melhor amigo, Mago Winston, que ele virou, tipo, um parça. Cara, o Mago Winston é 100% parceiro. Ele gosta de assistir. Ele vê ali o Beck e Leona se pegando, mas ele não se envolve, porque, né, não toca na minha mulher. Mas ele está sempre assistindo. E assim, Mago Winston e Leona tem ali a ideia, tipo, borbulha na cabeça dos dois falando... E se a gente pegasse o conceito de Los Angeles, de tão distante, e trouxesse para a Flórida? Qual o conceito? Exato. Um puteiro. Então eles abrem um puteiro. Caralho. Nossa, cadê a Assembleia de Contos de Fadas nessas horas, sabe? No passado, a Assembleia foi convocada por muito menos. Agora, a Leona e o Mago Winston convocaram uma assembleia. Não, abriram um puteiro e nenhuma assembleia foi convocada.
Talvez seja porque o Donnie tá morto. Mas eles abrem essa casa noturna onde toda noite Beck e Leona, cara, eles ficam no palco ali se apresentando pra todo mundo, para todos os contos de fadas, porque eles descobriram, por causa da fada madrinha de M. Fairy, que eles são exibicionistas, eles adoram ser vistos, e sempre que eles são vistos, eles fazem isso com mais força e de uma forma mais selvagem. E o Lawrence é preso. O Lawrence é preso porque provavelmente estava envolvido, sei lá, cara. O maluco é preso porque ele tinha HD de todo mundo. Ele tinha um HD só seu, se duvidar. Ele tinha um HD seu escovando o dente. Porque ele tinha espelho em todo lugar. Até atrás do espelho da casa da tua avó. Tava lá uma câmera do Lawrence. Mas... E eles vivem felizes para sempre. Mas sabe quem não viveu feliz para sempre? Exato. O Mago Winston. Mago Winston, que voltou dos mortos, que se mostrou um grande amigo, o nosso aprendiz de maguinho, não achou o amor. Mas tudo bem, porque esse livro é um livro que tem o quê? Cenas pós-créditos. Então tava tocando ali um Viva la Vida Louca, enquanto Beck e Leona se apresentavam no palco. E tem lá aquele final que tá o burro cantando sozinho, triste, deprimido, só que em vez de chegar a sua mulher dragoa, chega o quê? D.M. Fairy falando: o teu conto de fadas está vindo, exatamente igual a música do Your husband is coming. Então o livro acaba deixando claro que a gente vai ter um spin-off do Mago Winston, esse personagem que eu tava, nossa, o que eu preciso para ser feliz nessa vida é o quê? Um spin-off do Mago Winston, porque, nossa, esse é o personagem que claramente eu quero um spin-off dele. E eu queria, porque o Mago Winston é muito especial. E, cara, apenas Mago Winston 100%